Olá, está começando mais um Talk Tag, um programa do canal Metô e mais uma vez em parceria com a produtora Paralaxe, diretamente dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo. Eu sou a Giovana Fazani e nessa temporada estamos abordando como tema central o Brasil do amanhã, perspectivas pós-pandemia. E hoje, trazendo o tema das políticas futuras para a diminuição da desigualdade social, como podemos ajudar pessoas mais vulneráveis nesses tempos de crise, o que pode ser feito atualmente para as pessoas que hoje se encontram muitas vezes em situação de rua. Conforme estudos feitos por especialistas da Fiocruz Brasília, a população em situação de rua aumentou durante a pandemia. A estimativa entre fevereiro e março do ano passado, momento de eclosão da pandemia, era de 221 mil pessoas em situação de rua no Brasil. E tudo indica que o número só aumentou esse ano. A falta de dados dos impactos da pandemia nessa população, como o número de infectados e de óbitos, foi um aspecto levantado pelos participantes como um empecilho para pensar em políticas públicas de saúde e de proteção social. E para falar mais sobre as políticas e ações que podem ser feitas, trouxemos aqui hoje a Edilânia Maria de Jesus. Ela é professora de ensino fundamental e voluntária no projeto Criação, onde ela também atua. Eles ajudam pessoas em situação de rua distribuindo refeições, bolos, café, água e produtos de higiene, além da doação de cesta básica para as famílias que necessitam. Olá, Edilânia, tudo bem? Boa noite, Giovana. Seja muito bem-vinda. Edi, para começar a nossa conversa, qual era o contexto da população em situação de rua antes da pandemia e o que mudou atualmente? Então, nós começamos o nosso projeto, o Projeto Criação, em 2019. Em 2019 foi apenas o período do inverno, né? Então a gente distribuía sopa. Na ocasião tínhamos poucas pessoas, era mais ou menos um grupo de 10 pessoas. Em 2020, com a chegada da pandemia, nós efetivamos mais nossas ações na rua e vimos que aumentou assustadoramente o número de pessoas na rua, né? Não só pessoas em situação de rua, como assim usuários de droga, mas famílias inteiras na rua com criança, o que a gente não via em 2019, né? Muitas crianças na rua, muitas famílias inteiras, até com móveis, com objetos pessoais, que tinham perdido a moradia por conta do desemprego, né, que foi acontecendo. E quais foram as medidas emergenciais adotadas pelo Estado para a população em situação de rua? E quais os maiores desafios nesses tempos de pandemia? Então, o auxílio emergencial, né, do governo federal, ele ajudou muitas famílias. Mas o morador de rua mesmo, aquele que não tinha casa, que está em situação de rua, muitas vezes não chegou até ele esse auxílio, por conta até de serem pessoas que não possuem documentos, né? Então, a gente orientava eles que procurassem os centros POPs, que são os abrigos da prefeitura, os CRES, né, que são atendimento social, alguns conseguiram, através da prefeitura, né, e do governo do estado, conseguir o auxílio emergencial, que ajudou muito. A gente percebeu, acompanhamos, né, algumas famílias que conseguiram, através do auxílio emergencial, sair da rua e até alugar uma casa novamente. E falando do auxílio emergencial, o impacto dele foi bom na vida das pessoas? Como que foi? E como você mencionou, nem todas tiveram esse auxílio, né? Sim, foi bom. Se bem que tem toda a burocracia para se receber, né? Mas principalmente os 3 primeiros meses, que foi um valor mais considerável, ajudou muito. Era uma coisa que a gente já via em outros países e que demorou a chegar aqui no governo brasileiro, né? Mas, sem dúvida, foi uma grande ajuda. Infelizmente, acabou, né? A pandemia não acabou ainda, o auxílio emergencial já acabou, né? E o valor desse auxílio, auxiliou as famílias ou, assim, foi considerado um valor baixo? Olha, Giovana, o Brasil, ele tem diferenças sociais muito grandes, né?
Então, no início, o auxílio emergencial era uma quantia de R$600 que ajudou muito, né? Porque tinha pessoas que não via essa quantia de dinheiro vivo ali, né? Que tinha trabalhos que recebe como se fosse bicos, né? Mas depois que diminuiu esse valor, realmente, né, com a inflação, né, já não foi um valor tão relevante. Pois é. Edi, e também, para complementar o nosso bate-papo, estamos no nosso link com a Sueli Marques, ela que é diretora da ONG Mamãe Clori. Gostaríamos de saber algumas coisas sobre você e onde você atua. Seja muito bem-vinda, Sueli. Obrigada. Prazer é meu. Sueli, eu fiquei curiosa. Quais são as principais ações do Instituto ONG de vocês? Nosso objetivo é atender crianças, adolescentes. E antes da pandemia, nós atendíamos também alguns adultos especiais e idosos. Muito bem. E, Edi, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Sueli? Sim, boa noite, Sueli. Boa noite. Eu conheço Mamãe Clori, né? Já tive a oportunidade de visitar quando eu estava na faculdade de serviço social. Eu gostaria de saber, Sueli, como vocês arrecadam alimentos para abastecer a instituição? Quais são as ações que vocês fazem para essa arrecadação? Olha, nós temos um trabalho, a nossa produtividade é intensa, porque nós somos de utilidade pública municipal, estadual, federal, mas nós não temos parceria com os governos. Então, nós somos empreendedores e autogestores. E nós temos, assim, que nos esforçar muito para conseguir arrecadar, para poder estender a mão com amor. A comunidade é que nos ajudam a ajudar. E nós conseguimos ajudar através de trabalhos de todos, unidos, voluntários, funcionários, e a gente consegue, então, atender a essas pessoas. Sueli, quem quiser ajudar, qual o canal principal? Olha, primeiro, nós precisamos de voluntários na linha de frente e aceitamos voluntários. Segundo, é muito bom contar com o trabalho de todos, porque é esse trabalho que nos fortalece. Nós não precisamos, você não precisa, mas tem muitos que precisam de uma mão amiga estendida com amor. E graças a Deus, essa boa vontade, essa solidariedade existe com amor e transparência no íntimo de muitos. Sem dúvida. Sueli, muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Obrigada. Eu é que agradeço de coração, convido a todos para irem tomar um cafezinho com a gente e, mais uma vez, aceitamos voluntários e precisamos de voluntários na linha de frente, nos esclarecendo, nos orientando, nos ajudando. E eu vejo aqui nesse canal tantos profissionais, futuros profissionais, que vão fazer muito bem para a sociedade, levando informação. Eu me orgulho disso, eu acredito nisso. Então, que vocês nos visitem e tomem um cafezinho conosco. Muito Obrigada. bem, Sueli. E agora vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, ainda com a Edi e também mais um convidado especial para falar mais sobre as políticas futuras para a diminuição da desigualdade social pós-pandemia. Até já!
Estamos de volta com o Talk Tag. Para continuarmos nossa conversa sobre o Brasil do amanhã, perspectivas pós-pandemia, falando sobre as políticas futuras para a diminuição da desigualdade social, continuando aqui com a Edi, é professora do ensino fundamental e também voluntária no projeto Criação. Edi, a gente já conversou, sobre como a pandemia influenciou esse cenário em que vivemos hoje e como ela impactou os mais vulneráveis. Para podermos retomar o assunto, eu te pergunto, diante de tantas violações de direitos, quais são as ações que você destaca como essenciais? Bom, em primeiro lugar, o poder público precisa criar condições de geração de renda, principalmente para as pessoas que perderam o emprego, e para as pessoas que já viviam em situação de rua, que estão... não são mais contados como seres humanos, Eles não estão nem nas estatísticas. Então, é preciso criar mais centros, abrigos, Precisa dar condições para essa pessoa retomar a vida, E é isso o poder público que tem que fazer, Tem que criar condições, gerar emprego, gerar renda e começar do básico, que é o alimento, porque essas pessoas que estão em situação de rua há muito tempo, elas não estão tendo o básico. Até a marmita que era servida em São Paulo foi cortada, já não tem mais, Então, isso é o básico que é necessário para um ser humano, é o alimento diário, Certíssima. E para falar um pouco mais sobre as crianças e os adolescentes, chamamos aqui a Neia Bueno, que está com a gente online. Olá, Neia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos, a todas, a todos. Obrigada pelo convite a participando com vocês. A gente que agradece. A Edith, que falou antes, a Sueli. Obrigada. Neia, como você é coordenadora do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo, qual o impacto da pandemia em relação aos direitos das crianças e adolescentes? O impacto da pandemia foi grande, na vida de criança e adolescente, em especial de criança e adolescente em situação de rua. O primeiro impacto, acho que foi a questão das crianças terem parado com a questão das escolas, É necessário, lógico, as crianças não poderem ir para a escola e para a questão da proteção, a questão do vírus, até agora nem as crianças não foram todas vacinadas, mesmo assim as escolas voltaram e a gente vai sentir ao longo dos anos, os próximos 10 anos aí o impacto na educação vai ser muito grande. E também, por outro lado, o impacto econômico na vida das famílias, Então, a gente viu as famílias retornando para as ruas, que a Edith já colocou um pouco disso na fala dela, ela colocou, que o número de famílias na rua e retornando do trabalho infantil, as crianças voltando do trabalho infantil. Por muito tempo a gente não via um número grande de crianças de novo na rua, pela questão do impacto da fome mesmo, Então, o preço dos alimentos muito alto e as pessoas não tendo como se manterem, Acho que isso foi um impacto direto na vida de criança e adolescente. E Neia, como funciona a arrecadação e doação de cestas básicas aí no projeto? Essa ação já era feita antes da pandemia? Não, então, a ação do projeto em relação às cestas básicas, a gente começou por uma questão mesmo de solidariedade com as famílias, Então, a gente não tem na nossa missão do projeto Meninos e Meninas de Rua, não tem como missão a doação de alimentos, essas coisas. É uma questão de solidariedade, porque as famílias, acho que um mês depois, logo depois que começou o lockdown, as famílias começaram a ligar e a procurar a gente porque estavam passando fome, não tinha mais nada dentro de casa. E a partir disso a gente começou a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, mas muito mais no caráter de solidariedade com essas famílias, de
É uma ajuda emergencial, ajuda humanitária por conta da situação que as pessoas estavam passando. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Isso é muito triste, a gente pensar um país tão rico como o nosso, as pessoas estarem passando fome. É muito complicado mesmo. Muito obrigada pela sua presença hoje no Talk Tag. Boa sorte para vocês no projeto e gostaria de deixar o espaço para você se despedir e se quiser dar algum recado também aqui com a gente, fique à vontade. Obrigada pela participação. As pessoas que querem ajudar têm os nossos contatos na página do Facebook, do Instagram, e ali a gente explica um pouco como está funcionando a campanha. A campanha não parou, continua, porque por mais que as coisas estejam voltando, o comércio aberto, mas a pandemia não passou. Então as pessoas continuam precisando da colaboração de todos, né? E da solidariedade das pessoas. É isso, obrigada e boa sorte para vocês aí como futuros profissionais de comunicação. Obrigada. Muito obrigada. E sem dúvidas, né, Gi? Agora, para a gente finalizar o nosso papo hoje, você pode apontar outras ações de ajuda desenvolvidas aqui em São Bernardo para pessoas em situação de vulnerabilidade? Aqui em São Bernardo, eu tomei conhecimento, né, de abertura de centros POPs, que são os abrigos, né? Trabalho de abordagem nas ruas, as pessoas em situação de rua, onde os funcionários, assistentes sociais, psicólogos faziam testes, né, da Covid, mediam temperatura, distribuíam máscaras. E agora, neste inverno de 2021, teve o projeto Cobertor que Salva, que começou, se estendeu agora até dia 21/9 com o término do inverno, né? São essas as ações de São Bernardo. E é legal comentar que os abrigos aqui de São Bernardo, eles também acolhem, além da pessoa, o cachorro, né? Que sempre está junto deles, então eles conseguem ir para o abrigo e ficarem juntos. Isso foi um avanço, né? Com certeza. Muito obrigada pelo papo, viu, Edi? E também pela sua presença aqui no Talk Tag de hoje. Eu que agradeço. E ficamos por aqui com mais uma edição do Talk Tag, falando nesta temporada sobre o Brasil do amanhã, perspectivas pós-pandemia. Muito obrigada a todos pela participação e um agradecimento especial à produtora Paralaxe Filmes da Universidade Metodista de São Paulo. E não se esqueça de se inscrever no canal Metô e em suas redes sociais. E até o próximo Talk Tag aqui no canal Metô. Obrigada.